Pelo comer, ou pelo beber, ou por causa dos dias de festa, ou da sombra. Aqui nós vimos então, né, mais uma outra explicação sobre o sábado, né? Eu espero que você tenha compreendido e agora eu quero passar para você também o vídeo que eu falei, né? Vou passar em áudio e depois você pode acessar ao vídeo sobre um judeu mesmo ortodoxo falando que para eles, né, no entendimento deles, se caso ainda ficou alguma dúvida na sua mente, se você que está aqui, né, vivendo aqui no Brasil, ou de repente eu não sei até onde este vídeo vai chegar, mas se você não é judeu descendente, se você não é um judeu ortodoxo, você vai ver que o próprio judeu ortodoxo entende que nós não devemos guardar o sábado, né? Que seria errado. Eu vou mostrar aqui para você o vídeo de um judeu ortodoxo, né, falando sobre isso. Uma pessoa que não cumpre os demais preceitos não tem a obrigação de cumprir os outros preceitos. Se ele vai chegar a cumprir o Shabat, isso não vai ser para ele uma vantagem, pelo contrário. Isso vai ser para ele uma degradação, como se uma pessoa fosse convidada a uma festa de gala e ele chegasse na festa sem as roupas adequadas. Ele não teria prazer nessa festa, pelo contrário, sentiria uma grande vergonha. Para que a pessoa possa chegar a ter o envolvimento do Shabat e a elevação do Shabat, é necessário que ele tenha esse sinal entre Deus e o povo de Israel, que isso envolve todos os demais preceitos da Torá. Por isso nossos sábios dizem, o não-judeu não deve receber sobre si o Shabat como uma das suas mitzvot. Isso para ele não vai trazer grandes vantagens, muito pelo contrário, é melhor ele se dedicar aos outros preceitos, aos outros mandamentos de ordem ética, das 7 mitzvot de Noach. Dessa forma ele será tão querido por Deus como um judeu que cumpre todas as mitzvot, inclusive o Shabat. Cada um deve se dedicar a cumprir a missão da qual ele foi ordenado. Cada pessoa na prática deve manter as suas tradições e fazer aquilo que lhe é ordenado, porque quando uma pessoa tem uma missão especial, então tem um mau instinto que tenta atrapalhar e fazer servir de obstáculo a cada momento para que as mitzvot, o preceito que ele tem que cumprir, não seja perfeito. Quem não tem essa ordem, o mau instinto, a força do mal, não está contra ele, então não tem grande vantagem no seu cumprimento dessas mitzvot. Cada um realmente deve optar para se dedicar e se esforçar em cumprir a sua missão. E a missão de toda a humanidade é difundir a paz, difundir a benevolência, atos de bondade no mundo. E quanto mais nós agimos dessa forma, nós formamos o mundo de bênçãos divinas, e isso realmente é o objetivo final de cada um, e não tentar procurar em outros campos aquilo que não lhe pertence, porque isso não iria ajudá-lo, pelo contrário, isso poderia trazer um empecilho para o seu trabalho. Deus, na verdade... Bom, então nós vimos aqui, né, se você acabou de ouvir, um judeu ortodoxo, que guarda ainda todas as leis, né, e falando que nem é bom que nós venhamos cumprir o Shabat. E aí, como essa lei foi dada a eles, né, porque também não ouvir a opinião deles. Né, espero que você tenha entendido essa questão do sábado, mas qualquer dúvida, entre em contato conosco. Então, se você tiver alguma dúvida, entre em contato conosco através desse número que está aparecendo na sua tela, que é o número da igreja, né, da Igreja Evangélica Jesus Cristo, e nós, assim que possível, estaremos respondendo e tentando tirar as tuas dúvidas, ok? Vamos prosseguir então aqui a nossa leitura bíblica. Mas se vós soubesseis o que significa misericórdia quero e não sacrifício, não condenaríeis os inocentes, porque o Filho do Homem até do sábado é Senhor. E, partindo dali, chegou à sinagoga deles. E estava ali um homem que tinha uma das mãos mirrada. E eles, para o acusarem, o interrogaram, dizendo: É lícito curar nos sábados? E ele lhes disse: Qual dentre vós será o homem que, tendo uma ovelha, se num sábado ela cair numa cova, não lançará a mão dela e a levantará? Pois quanto mais vale um homem do que uma ovelha? É, por consequência, lícito fazer bem nos sábados. Então disse aquele homem: Estende a tua mão. E ele a estendeu e ficou sã como a outra. E os fariseus, tendo saído, formaram conselho contra ele para o matarem. Jesus, sabendo disto, retirou-se dali e acompanharam-no grandes multidões, e ele curou a todas. E recomendava-lhes rigorosamente que o não descobrissem, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, que diz:
Eis aqui o meu servo que escolhi, o meu amado, em quem a minha alma se compraz. Porei sobre ele o meu espírito, e anunciará aos gentios o juízo. Não contenderá, nem clamará, nem alguém ouvirá pelas ruas a sua voz. Não esmagará a cana quebrada, nem apagará o morrão que fumega, até que faça triunfar o juízo. E no seu nome os gentios esperarão. Trouxeram-lhe então um endemoniado cego e mudo, e de tal modo o curou, que o cego e mudo falava e via, e toda a multidão se admirava e dizia: não é este o filho de Davi? Mas os fariseus, ouvindo isto, diziam: este não expulsa os demônios, senão por Beelzebu, príncipe dos demônios. Jesus, porém, conhecendo seus pensamentos, disse-lhes: todo reino dividido contra si mesmo é devastado, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. E se Satanás expulsa a Satanás, está dividido contra si mesmo. Como subsistirá, pois, o seu reino? E se eu expulso os demônios por Beelzebu, por quem os expulsam então vossos filhos? Portanto, eles mesmos serão os vossos juízes. Mas se eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, logo é chegado a vós o reino de Deus. Ou como pode alguém entrar na casa de um homem valente e furtar os seus bens, se primeiro não amarrar o valente, saqueando então a sua casa? Quem não é comigo é contra mim, e quem comigo não ajunta, espalha. Portanto, eu vos digo: todo pecado e blasfêmia se perdoará aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada aos homens. Bom, aqui, nós vemos várias situações, e em Marcos capítulo 3, 22, fala então das manifestações de Deus, e não contra a pessoa dele, mas sobre a ação dele. Por que não tem perdão? Aqui Jesus fala que quem falar contra o homem, contra o filho do homem terá perdão, e quem falar contra Deus terá perdão, mas contra o Espírito Santo não terá perdão, será blasfêmia. O que quer dizer isso? Nós já comentamos alguma coisa em outras aulas, mas nós vamos ver novamente. Eu quero convidar você para ler Hebreus, capítulo de número 6 e o versículo de número 4, que diz assim: porque é impossível que os que já foram uma vez iluminados e provaram o dom celestial e se fizeram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e as virtudes do século futuro e recaíram, sejam outra vez renovados para arrependimento, pois assim, quanto a eles de novo crucificaram o Filho de Deus e o expõem ao vitupério. Ou seja, por que fala que a blasfêmia contra o Espírito Santo não tem perdão? Quando Jesus está falando isso, ele está falando não de uma certa situação ou de qualquer coisa que eu fale, isso já é considerado blasfêmia. Se fosse assim, eu acredito que a maioria de nós já nem estaríamos mais aqui, já não teríamos mais o perdão. Mas Jesus está falando aqui daqueles que já foram iluminados, daqueles que, aqui no versículo 31, Jesus está falando daquelas pessoas que já provaram, já foram usadas por Deus, provaram o quanto é real a manifestação do Espírito Santo, o quanto toda aquela manifestação que há no meio das igrejas ou na vida de um cristão verdadeiro, todas aquelas manifestações da pessoa do Espírito Santo, uma pessoa que já teve essa intimidade, uma pessoa que acredita e que foi usado, teve essa experiência de ter essas manifestações sobrenaturais do Espírito Santo, uma pessoa que depois de ter a certeza, o real conhecimento, que foi Deus que fez, que foi o Espírito Santo que fez, essa pessoa agora, ela simplesmente, ela desiste de Deus, não é só pelo fato dela cair em pecado ou ela se afastar da igreja, não, é realmente se afastar de Deus a tal ponto de negar a fé e determinar e declarar que as ações que ela fazia no meio de uma igreja, sendo usadas pelo Espírito Santo, são ações vindas de demônios. Isso é blasfêmia, Blasfêmia
é de alguém que já teve essa consciência, não é a coisa de um novo convertido, ou de alguém que não sabe, que não teve uma experiência real com Deus, falar, eu não sei se foi Deus, ou se não foi Deus, ou se foi o diabo. Claro que não é bom nem falar, né, irmãos? Quando a gente não sabe, a gente não entende o assunto, é bom nem falar, é bom ficar quieto. Mas, né, não se trata disso, mas sim de alguém que já teve o real entendimento do trabalhar do Espírito Santo, de ter a certeza que foi o Espírito Santo que usou, que falou, mas depois atribui isso a Satanás, né? E por que que não tem perdão? Aqui está claro, Hebreus 6, porque é impossível, isso, né? O autor aos Hebreus, ele diz que é impossível, inspirado pelo Espírito Santo, é claro, ele diz que é impossível, é algo impossível que essas pessoas, né, sejam renovados para arrependimento. E o que é preciso para alcançarmos a salvação, senão o arrependimento dos pecados e a confiança e a entrega da nossa vida a Jesus? Nada além disso. Então, para que eu e você sejamos salvos, nós precisamos ter o arrependimento. E aqui a Bíblia está dizendo em Hebreus 6, né, que é impossível uma pessoa que já foi iluminada, que provou o dom celestial, que se fizeram participantes do Espírito Santo, que provaram da boa palavra de Deus, que recaíram, e é impossível que essas pessoas sejam renovadas para o arrependimento. Então, por isso que não há perdão, porque Deus já sabe que não tem como elas se arrependerem disso, né? Não tem como elas se arrependerem dessa atitude. Porque, novamente, elas estão crucificando o Filho de Deus, né, e se expondo aí ao vitupério. Uma pessoa que provou tudo isso e blasfema é aquela pessoa, é um amigo que te aconselha algo, né, que precisa ser mudado em você. E esse amigo é o amigo Espírito Santo. É ele que faz o papel, né? E a blasfêmia é você se colocar numa posição de inimigo daquilo que você já sabe que é verdade, né? Você já sabe que foi Deus que usou, que foi o amigo Espírito Santo que estava ali te usando, sendo colocado ao teu lado para te ajudar, e agora você se coloca contra ele, você se coloca na posição de inimigo, né? De realmente inimigo do amigo Espírito Santo. Então isso é a blasfêmia. E o Espírito Santo é aquele que vem te aconselhar, é aquele que vem te ajudar, ele é o nosso consolador, ele é aquele amigo que vem mostrar para nós o que precisamos ser mudados. Conta uma história que dois amigos estavam na casa de um deles, quando de repente a mãe chega de um deles, comenta algo, e este jovem foi extremamente mal educado e rude com a sua mãe, e a sua mãe saiu chorando, e ele, achando ainda que estava certo, quando ele olhou para o amigo disse: olha, meu amigo, eu acho que você agiu errado com a sua mãe. A sua mãe só estava preocupada, por isso que ela veio falar aquilo. Eu acho que as suas palavras foram rudes demais e você agiu errado. Aquele amigo, então, tomou conta de si, do que tinha feito, né? Entrou em contato com a sua mãe novamente, pediu perdão e disse: olha, mãe, me perdoa, eu não havia entendido. Então, esse é o papel do Espírito Santo. É ele que nos alerta aquilo que às vezes nós não vemos, às vezes nós ofendemos as pessoas sem saber que estamos ofendendo, ou pior ainda, achando que estamos certos. Mas o amigo Espírito Santo é aquele que vem e mostra: ó, você fez errado, você agiu errado, peça perdão. Enfim, esse é o amigo, né? Mas eles, infelizmente, né, as pessoas que estavam lá com Jesus, eles preferiram ignorar o poder de Jesus e atribuir esse poder a Satanás. Por quê? Porque eles não queriam ser amigos de Jesus. E por que eles não queriam ser amigos de Jesus? Porque eles iam precisar mudar de vida, mudar o pensamento, tirar a religiosidade do coração. Infelizmente, nos dias de hoje não é diferente. Nós vemos pessoas que não querem mudança. Por quê? Porque não querem ser amigos de Jesus. Não desse Jesus, eles dizem que é um Jesus novo, muito fácil, um Jesus que é muito liberal, porque estão presos a uma religiosidade imposta pelos homens e acabam tão acostumados
a muitas vezes julgar os outros e muitas vezes estar naquela vidinha medíocre de condenar os outros, de julgar os outros, de só falar mal, de só murmurar, de só fazer coisas que não agradam a Deus, que de repente para elas ser amigo de Jesus vai ser algo difícil, porque elas terão que sim mudar de vida, mudar o caráter, né? O que não é fácil, mas sabemos que é possível, porque se estamos em Cristo Jesus, nós somos nova criatura nele, né? Então, por isso que muitas vezes as pessoas julgam umas às outras, porque não têm este conhecimento de que Jesus, ele faz nos enxergar os nossos próprios erros e não precisamos cuidar dos erros dos outros, porque nós já temos tantos, né, irmãos? Somos tão falhos e pecadores, mas queremos estar olhando dos outros e esquecemos que nós também somos falhos. Então, por isso que aquelas pessoas também estavam não querendo ser amigos de Jesus e sim inimigos, atribuindo o poder de Jesus a Satanás, para que eles não precisassem, então, mudar de vida. E se qualquer disser alguma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado nem neste século, nem no futuro. Ou fazei a árvore boa e o seu fruto bom, ou fazei a árvore má e o seu fruto mau. Porque pelo fruto se conhece a árvore. Raça de víboras, como podeis vós dizer boas coisas sendo maus? Pois do que há abundância no coração, disso fala a boca. O homem bom tira boas coisas do bom tesouro do seu coração, e o homem mau, do mau tesouro, tira coisas más. Mas eu vos digo que de toda palavra ociosa que os homens disserem, hão de dar conta no dia do juízo. Porque por tuas palavras serás justificado, e por tuas palavras serás condenado. Então alguns dos escribas e fariseus responderam, dizendo: Mestre, quiséramos ver da tua parte algum sinal. Bom, aqui nós vimos, né, de Jesus ali no versículo 37, ele estava falando o quão importantes são as palavras, né? Elas serão, então, compensadas ou condenadas. Então, como é importante nós vigiarmos com o que nós falamos. Então, seremos julgados por aquilo que falamos e fizemos, né? Então, aqui Jesus está falando da importância, né, dessas palavras. E agora, eles estão pedindo, então, algum sinal para Jesus. E vamos ver a continuação. Mas ele lhes respondeu e disse: Uma geração má e adúltera pede um sinal. Porém, não se lhe dará sinal, senão o sinal do profeta Jonas. Pois como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre da baleia, assim estará o Filho do Homem 3 dias e 3 noites no coração da terra. Os ninivitas ressurgirão no juízo com esta geração e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. E eis aqui está quem é maior do que Jonas. A rainha do sul se levantará no juízo com esta geração e a condenará, porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. E eis aqui está quem é maior do que Salomão. E quando o espírito imundo tem saído do homem, anda por lugares áridos buscando repouso e não o encontra. Bom, então nós vemos aqui, né, sobre essas criaturas imundas, né, que são os demônios, né? Nós temos dois seres para que você anote aí no seu caderno para que você saiba, né? Então temos os anjos, né? Se você quiser anotar aí no seu caderno, então anjos são criaturas celestes criadas para servir a Deus. E também existem os demônios, né? E demônios, para você anotar aí no seu caderno, são criaturas que pecaram contra Deus e caíram da sua posição original. Eles têm a função de desviar os olhos dos homens para o eu, né, em vez de estar olhando para Deus. A gente vê o quanto isso é difícil, né? As pessoas estarem olhando para Deus em vez de serem egoístas e olharem somente para si. Ah, porque eu fiz isso, eu fiz aquilo outro. A gente ouve tantos eus, né, que saem da nossa boca, e deveríamos colocar não a palavra eu, mas sim a palavra Deus, porque nós não somos nada e não fizemos nada se não for a ajuda dele,
se não for a presença dele. Na verdade, não é que não fizemos nada. Quando nós pecamos, aí nós é que fizemos, né? Apesar que o amigo Espírito Santo fica ali falando conosco, não vá, não faça. Mas nós, quando achamos que somos melhor do que isso, nós colocamos o eu à frente. Aí eu decido pecar, eu decido fazer isso e eu aquilo. Estamos então errando, né? A gente vê que isso é um fato. E muitas vezes também nós reclamamos, como estamos nesses últimos dias reclamando. E você sabia que reclamar é de certa forma uma intercessão demoníaca? Sim, porque o que é a palavra reclamar? Reclamar é clamar novamente. É reclamar. Clamar, é pedir algo. E reclamar é pedir que aquilo aconteça novamente. Então, toda vez que eu reclamo de algo, eu estou pedindo para que aquilo aconteça novamente. E isso é um fato, e isso Satanás tem usado para destruir muitas vidas e entristecer muitas vidas. E nós não nos damos conta que reclamar é trazer de volta aquilo que não queremos, ou seja, clamar novamente. Eu estou reclamando, eu estou clamando novamente por aquilo que eu nem estou gostando. A gente pensa que a gente está só falando de algo que a gente não gostou, mas não, a gente está pedindo para que aquilo aconteça de novo. Então, reclamar, para você deixar bem anotado e frisado aí no seu caderno, reclamar é, de uma certa forma, uma intercessão demoníaca. Para você ver o quanto reclamar traz consequências, que você vê lá que quando foram mandados os 12 espias para espiar a terra prometida, quando Moisés manda que eles vão lá até espiar a terra, 10 voltam reclamando, murmurando, e o que acontece com eles? Eles ficam sem ver a terra prometida, né? Eles ficam vagando no deserto por 40 anos, e somente 2, aqueles 2 que não reclamaram, aqueles 2 que acreditaram na promessa, que conheceram a terra prometida e entraram nela, os que estavam acima de 20 anos. Fora isso, o povo morreu todo no deserto, e os que entraram na terra prometida, somente esses 2, chamados Josué e Caleb, que entraram na terra prometida por não reclamarem, e também aqueles que tinham abaixo de 20 anos. Então, a importância da nossa fala, a importância de não reclamar, de não murmurar. Então diz: voltarei para minha casa de onde saí. E voltando, acha desocupada, varrida e adornada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando, habitam ali. E são os últimos atos desse homem piores do que os primeiros. Assim acontecerá também a esta geração. E falando ele ainda à multidão, eis que estavam fora sua mãe e seus irmãos, pretendendo falar-lhe. E disse-lhe alguém: eis que estão ali fora tua mãe e teus irmãos, que querem falar-te. Ele, porém, respondendo, disse ao que lhe falara: quem é minha mãe? E quem são meus irmãos? E, estendendo a sua mão para os seus discípulos, disse: eis aqui minha mãe e meus irmãos. Porque qualquer que fizer a vontade de meu Pai, que está nos céus, este é meu irmão e irmã e mãe. Bom, quero encerrar mais este capítulo desejando que Deus abençoe a sua casa, a sua vida, o seu ministério, a sua família, em nome de Jesus. E ali atrás nos fundos é a Lana rindo pra lá e pra cá. Então, se você está ouvindo alguém rindo lá atrás nos fundos, é a Lana. E aí ela mesma que vai ter que cortar. E pelo vídeo, vai estar aparecendo pelo vídeo, não, né? Pelo vídeo. Como é que vai entrar em contato pelo vídeo, Suzana? Pelo amor de Deus, né? Vai entrar em contato pelo vídeo. Vê se pode. Então... E te aconselha de Aldo, não é de Aldo, é de Aldo. Para que eles não precisassem do verbo precisar sem, sei lá de que verbo que é esse, porque essa palavra nem existe. Então, e aqui tem uma butuca querendo me morder. Então, corte essa parte. Né, porque nós seremos julgados pelaquilo que falamos e fizemos. Pelaquilo. Que pelaquilo, guria? Que coisa bem feia, pelaquilo. Isso não existe, é por aquilo, pelaquilo. Corte essa parte de novo.